Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui na nossa aula de Geografia e vamos falar sobre recursos naturais. A primeira pergunta que eu faria sobre recursos naturais, se você sabe o que são recursos naturais. Nós, às vezes, ouvimos palavras, ouvimos frases e às vezes não nos damos conta de que já fazem parte da nossa vivência do dia a dia, a gente já conhece, a gente já entende e só tem um outro nome. Então, vamos ouvir recursos naturais. O que são os recursos naturais? Eles são elementos que são retirados da própria natureza. E pensa aí comigo, o que é que hoje você retira da natureza? O que a natureza te proporciona, que é um recurso natural e que você utiliza na sua casa, no seu dia a dia. Olha lá. Eles servem para suprir as necessidades dos seres vivos. Então, recurso natural é tudo que nós utilizamos da natureza. São recursos que a natureza nos dá. E aí a gente tem vários tipos de recursos naturais. Eles não estão distribuídos de forma homogênea no planeta. O que quer dizer? Então eu vou explicar para vocês o que quer dizer homogêneo, né? A gente traz palavras novas, isso é muito importante para o aprendizado de vocês. Então, homogêneo é quando eu tenho uma coisa igual em todas as partes do planeta. Diferente aqui o que a gente quer dizer. Então, a gente encontra em uma determinada região alguns recursos naturais, em outra região outro tipo de recurso natural, ou a gente pode sim encontrar alguns em todas as regiões. A gente pode falar em planeta Terra, em todo o planeta Terra, ou a gente pode falar também em regiões do Brasil. Então, os recursos naturais dependem das regiões de onde eles são retirados. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Eles também dependem muito eles ajudam, né, no desenvolvimento econômico. Então, os recursos naturais, eles são utilizados muito na questão da economia, eles modificam a economia de um determinado lugar. Então, muitas pessoas vivem da retirada de produtos da natureza, muitas pessoas fazem retirada de elementos da natureza e ganham dinheiro com isso e constroem a vida retirando recursos da natureza, que são os recursos naturais. E nós temos então, olha só, os recursos naturais, eles são essenciais para a manutenção da vida. Por exemplo, nós seres humanos, nós não vivemos sem a água. A água, ela é um recurso natural, vem da natureza. Então, nós precisamos da água para viver, assim como de vários outros recursos, né? Eles suprem as necessidades humanas, então através da alimentação, através os próprios animais, várias outras situações que a natureza nos dá que suprem as nossas necessidades. Os recursos naturais são encontrados na natureza e eles podem ser ou não renováveis. Então, é um grande aprendizado sobre recursos renováveis e não renováveis. Então, vamos falar sobre alguns recursos naturais. A gente tem recursos naturais de origem animal e de origem vegetal. Quais são os de origem animal? Os de origem animal, a gente tem primeiro os vegetais, perdão. Eles fornecem alimentos e são utilizados também como matéria-prima para diversas indústrias. Então, vamos falar de alguns aqui. Por exemplo, vegetais. A gente usa a medicina, né, a farmácia e as pessoas dessa área, eles usam as plantas para fabricação de medicação, para fabricação a indústria de beleza, por exemplo, para a construção de matéria-prima, de shampoo, de sabonete, de todas essas questões. Eu trouxe aí uma imagem que é da seringueira, né, que usa aquele líquido que sai da árvore para fabricação de borracha. Então, a natureza, ela nos fornece elementos que ajudam no nosso dia a dia. Além disso, a gente tem, olha, o vegetal, a gente se alimenta, as verduras, as frutas servem para a nossa alimentação. A indústria têxtil, né? A indústria têxtil é a indústria que fabrica linhas, lãs, transformam essa natureza
em tecidos, em todo o material próprio para fabricação de tecidos, de lãs, então é muito importante. Os óleos essenciais, a gente tem muito óleo na natureza que é muito utilizado pela indústria farmacêutica. A própria madeira, vocês já conseguiram pensar que a madeira, ela é um recurso natural? A gente usa para fabricação de móveis, a gente usa na construção, né? A gente fala construção civil, eles usam muito a madeira. E a própria indústria farmacêutica usa muito essa natureza para a fabricação de medicamentos, para a fabricação de utensílios de higiene pessoal, então muito importante. E os animais, eles são presentes no nosso cotidiano, né, aqui na cotidiano da população, através de que? Alimentação. A gente se alimenta, sim, de carne. Tem pessoas que não se alimentam de carne, mas a gente se alimenta sim de carne, da pesca, de peixes. A gente se alimenta e usa esses animais como meio de transporte. Então, tem muitas pessoas que utilizam, por exemplo, nas roças, nas fazendas, os animais são usados para trabalho, eles auxiliam nas plantações, assim também como a lã do carneiro é utilizada na indústria têxtil também. Então, são recursos vindos da natureza. Muito importante saber sobre isso. E a gente usa os recursos naturais, animais, na alimentação diária, no meio de locomoção, como eu falei, matéria-prima para diversas indústrias, como a indústria têxtil. E o setor agropecuário é atualmente um dos mais representativos no mundo em diversas regiões. Então, a agropecuária, sim, ela é um fator que ajuda muito na economia do nosso país, muito forte. Lembra que nas aulas de vegetação a gente falou muito da agropecuária? Aqui também ela aparece. E tem tipos de recursos naturais, né? Eles são classificados como renováveis e não renováveis. Aqui é muito importante pensar, e eu gostaria que vocês focassem o pensamento na preservação da natureza, na preservação desses recursos naturais. Aqui a gente vai focar sobre isso. O que pode ser renovado, que é o nome renováveis, e o que não é renovável. Então, a gente tem, por exemplo, recursos naturais renováveis. Exemplos desses recursos são a luz solar, os vegetais, o vento. Eu vou falar um pouco sobre eles aí na frente, não vou dar muita ênfase agora. Então, por exemplo, a luz solar, ela é renovável, ela sempre está aí, a gente tem a luz solar. E como ela é utilizada, os vegetais e o próprio vento. O vento é da natureza, ele é um recurso natural, então ele também é renovável. Então, por exemplo, a luz solar. Hoje tem se falado muito na energia solar, né? O calor emitido pelo sol é uma fonte de energia capaz de gerar energia elétrica e energia térmica. Então, a gente tem aí essas placas de energia solar, muitas empresas, inclusive, têm prestado esse serviço que captam a energia do sol, a luz do sol, e transformam em energia solar. Então, ela é renovável, a luz do sol ela não acaba, a gente tem ela constante na natureza. Os ventos, a gente também produz... Professora, como eu posso usar o vento como uma fonte de energia, né? A gente chama de energia eólica. A energia eólica, ela é capaz de gerar energia por meio da força que essa... vocês podem ver na imagem aí, ó, é um gerador de energia, ela fica girando com o vento e ela produz energia também, que transforma em energia elétrica e pode ser usada. O que acontece? O vento também não acaba, né? Eles constroem essas usinas de energia eólica geralmente em lugares onde venta bastante, porque eles precisam aproveitar a própria natureza para gerar energia. Então, é renovável? É. O vento também não acaba. E a gente tem a própria água. A água é um recurso natural essencial para a existência humana. Sem ela, o nosso organismo não é capaz de sobreviver. A água do mundo acaba? Ela não acaba. Um grande problema é que o ser humano polui essa água. Nós precisamos de água que é chamada de água
potável, água que se pode beber. Então a gente não ingere água suja, a gente não usa água de esgoto. Então é importante cuidar da água para que ela se torne potável e que a gente possa usar essa água para beber ou para aguar ou para dar para os animais, né? A madeira é um recurso natural renovável, muito utilizado na indústria e bastante aplicado na construção civil. Um grande problema da madeira é o desmatamento ilegal. Então é importante saber que a madeira, ela nos ajuda sim. Os nossos móveis, muita coisa que a gente usa na construção, elas são usadas, é usada a madeira. Mas a madeira, ela precisa de um tempo para novamente crescer na natureza. A madeira, ela não é retirada do tronco das árvores. Então a gente precisa dar um tempo para essa madeira, para essa árvore crescer novamente, para fazer novamente a retirada da madeira. O que acontece é que as pessoas, elas desmatam, cortam muitas árvores e não dão o tempo necessário para essa floresta se renovar ou para essa madeira crescer e ser retirada da natureza. A madeira pode acabar se retirar e não fizer um plantio e não esperar o tempo, ela vai acabar sim. Mas se você der o tempo para a natureza, ela se renova, ela se constrói novamente. E aí, recursos naturais não renováveis. Não renováveis quer dizer que, uma vez retirada da natureza, ele demora muito, milhares de anos para formar novamente. Então, nós não poderemos usar esses recursos novamente. O petróleo é um grande exemplo de um recurso natural não renovável. É uma grande fonte de energia do mundo, né? É usado no mundo inteiro o petróleo. E o petróleo, então, não renovável. Vamos falar um pouquinho sobre os minérios e depois sobre o petróleo. Os minérios, por exemplo, eles são elementos encontrados na natureza. A gente tem aí, o ouro, a prata, o ferro. A gente tem grandes empresas que retiram o minério da natureza, né? Usam o minério na fabricação de várias situações, de várias coisas do nosso dia a dia. O próprio ouro, né? O ouro é usado, a prata. Uma vez retirado da natureza, a gente sabe que ele vai demorar muitos anos para constituir um novo lugar onde tenha bastante ouro, onde tenha bastante minério. Então tem que ter muito cuidado com a extração, com a retirada desses minérios para que eles não acabem completamente da natureza. E o petróleo, que eu queria retomar com vocês, ele tem a matéria-prima na fabricação, por exemplo, de plástico, borracha, solvente, além de combustível, né? O gás do petróleo, como o querosene, o óleo diesel, entre outros. Então, o petróleo, ele é um grande recurso natural, muito utilizado nos dias de hoje, mas que o petróleo, por ele ter um valor econômico, né? Ele é usado em várias situações, então ele é muito caro. Para retirar o petróleo do solo, demanda uma grande engenharia. Então, o petróleo, ele tem sim um mito, não quis dizer mito, ele tem uma situação em volta do petróleo que gera muita briga, discussão, muitas pessoas querem utilizar, muitas empresas grandes, ele gera muito poder econômico, mas o petróleo pode acabar. E por isso que existem pensamentos sobre outras formas de energia, outras formas de produzir situações para quando esse petróleo acabar. E aí, a gente tem um recurso natural, falar sobre recurso natural que é muito importante, né? A humanidade supre suas necessidades e se desenvolve por meio do uso dos recursos naturais. Então, eu coloquei uma imagem aqui para pensar um pouco, olha, para pensar. Se nós destruirmos a natureza,
de onde nós retiramos os recursos naturais. Será que nós teremos essa qualidade de vida? Será que poluindo esse planeta, poluindo as águas, não cuidando do desmatamento, promovendo queimadas, isso vai ajudar o nosso planeta? Isso vai ajudar o planeta a nos dar recursos naturais? Então é muito fácil falar. A gente fala muito bem, a gente usa o que a natureza nos dá, mas será que você faz a sua parte para construir e preservar essa natureza? Para a gente poder ter recursos naturais aí por toda a vida? E não somente para a nossa, para as próximas gerações que virão. É preciso pensar, é preciso elaborar e ser criativo. A criatividade ajuda muito na preservação. Se você pode cultivar num pedacinho de terra plantas, se você pode usar essas plantas que sobraram para dar para os animais, a gente está fazendo uma reciclagem e assim não poluindo o nosso planeta. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula e vou deixar aqui uma atividade. Em seu caderno, escreva quais tipos de recursos naturais você utiliza. Então, pense no seu dia a dia, o que você usa da natureza. Quais tipos de recursos naturais você utiliza na sua vida e no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e desejo a todos vocês um bom trabalho. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a nossa próxima aula.